Como aumentar a motivação dos ginastas nos treinos? Olá, seja muito bem-vindo ao movimento Eleva Ginástica. Hoje, aqui no canal do Eleva Ginástica Artística, a gente vai conversar sobre motivação e ginástica. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, assim a gente sabe que você tem curtido nossos conteúdos. Bom, vamos ao que interessa. Primeiro, quando a gente fala de motivação, a gente precisa entender que existem dois tipos de motivação. A motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação extrínseca, ela está muito relacionada a coisas externas. Então, por exemplo, ela está relacionada à criança, por exemplo, que quer fazer ginástica porque um amiguinho, um primo, está fazendo ginástica. Ou porque ela quer aprender o espacate, quer aprender a parada de mãos, quer aprender o mortal. E aí, a motivação dela é algo externo, um objetivo, é alguém, alguma coisa que está fora. Agora, quando a gente fala de motivação intrínseca, que isso está muito relacionado a uma prática, uma permanência mais longa na prática, ela está relacionada às questões internas, está muito relacionada ao prazer que eu sinto durante a prática. Tem o estado flow, que tem se falado muito, né, que é essa percepção de que a gente está fazendo uma coisa tão legal, tão gostosa, que o tempo parece que passou voando, né? Então ela está relacionada a isso também. Então quando a gente fala de motivação intrínseca, normalmente a gente vai perguntar para uma pessoa por que tu gosta de fazer ginástica, ela vai dizer, não sei, porque é legal, porque eu gosto, porque eu me divirto, porque é algo mais profundo, né? E a motivação extrínseca, ela está relacionada à questão, eu gosto porque eu aprendo a fazer ginástica, eu tenho os meus amigos lá, eu estou melhorando o meu alongamento, eu estou melhorando na acrobacia, enfim. Então, entendido esses dois pontos, a gente vai conversar um pouco agora sobre como é que isso interfere nas nossas aulas, ou a gente pode trabalhar isso para auxiliar a criança a construir essa motivação intrínseca, porque o que acontece? É como se fosse um espectro a motivação, né? Então não é motivação intrínseca e extrínseca. É como se ela fosse evoluindo, né? Do extrínseca para o intrínseca, e com o tempo ela vai se fortalecendo, vai deixando de ter essa motivação nas coisas externas e vai fortalecendo a motivação com questões mais internas, tá? Isso é bem importante. E é interessante perceber que as pessoas que entram mais iniciantes têm uma motivação normalmente, né? Claro que isso não é regra, mas normalmente mais extrínseca, e aquelas que já estão a longo prazo têm uma motivação mais intrínseca. Mas como que a gente pode garantir que a nossa aula está estimulando o nosso ginasta o suficiente para que ele se mantenha motivado durante as aulas, ou até para uma longa permanência, para a gente conseguir desenvolver um trabalho de continuidade dentro da ginástica, né? Existem 3 necessidades psicológicas básicas trazidas no livro do Thiago Souza Matias, que é atividade física, motivação e mudança de comportamento. A gente vai deixar aqui o nome na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar e estudar um pouco mais sobre esse assunto, que ele traz as 3 necessidades psicológicas básicas, que são o vínculo, a autonomia e a competência. Então, de uma forma geral, a gente precisa suprir essas 3 necessidades psicológicas básicas para que a gente possa auxiliar a manter essa motivação elevada durante a prática. Mas primeiro vamos entender o que significa cada necessidade psicológica. O primeiro é o vínculo. O vínculo, o que significa isso? Ele está muito relacionado às nossas relações, né? A como a gente constrói essa relação dentro do ginásio, né? A como eu acolho quando o ginasta chega, como ele se sente, né? Num ambiente respeitoso, num ambiente acolhedor, num ambiente divertido. Então, como eu estabeleço essa relação, né? Então é muito importante aí a gente vai lembrar lá dos 4 Fs que a gente já trabalhou num vídeo aqui no canal, que é o Fun, Fitness, Fundamentals e Friendship. Então a gente vai pegar o Fun e o Friendship, que estão muito presentes nesse aspecto, nessa necessidade psicológica do vínculo, né? Então é importante a gente promover essa diversão e promover um ambiente que estimule as amizades, tanto entre os profissionais, o profissional e o ginasta, entre os ginastas, para que ele se sinta de fato vinculado com aquele ambiente, com aquelas pessoas, tá? A segunda necessidade psicológica básica
é a autonomia. A autonomia ela está relacionada durante a aula, uma coisa mais prática, por exemplo, a quando eu permito que o ginasta escolha alguma coisa. Escolha o aparelho, escolha a atividade, escolha um exercício. É claro que eu não vou colocar isso como regra a aula inteira, mas em algum momento da minha aula eu tenho que permitir, tenho que dar essa liberdade de autonomia para o ginasta, para que ele se sinta fazendo parte do processo também, como uma peça importante de todo aquele movimento, de todo aquele ambiente complexo, tá bom? Então é importante a gente lembrar disso, de promover movimentos durante a aula, e isso pode ser de uma forma simples, escolhendo o aparelho que a gente vai começar o aquecimento num dia, por exemplo, isso já dentro do nosso planejamento, ou, por exemplo, até solicitar para que ele prepare um exercício em casa e traga algo um pouquinho mais elaborado para a aula, por exemplo. E a terceira necessidade psicológica básica é a competência. A competência, ela está relacionada mais aí à questão dos fundamentos e da aptidão física, por exemplo, lá dos 4 Fs trazidos pela Federação Paul Russell, né? Então a gente precisa lembrar que daí está mais relacionado às questões técnicas específicas das habilidades da ginástica, né? O desenvolvimento das acrobacias, o aprendizado, a observação da melhora das competências físicas, né, das aptidões físicas durante as aulas e perceber essa evolução e que ele consiga se perceber de uma forma crescente nesse processo, né? Então a gente tem 3 necessidades. É muito comum a gente acabar focando muito na competência, né? E às vezes acaba esquecendo que tem autonomia e o vínculo. E eles são tão fundamentais quanto o desenvolvimento da competência, né? É claro que a ginástica a gente vai fazer uma aula planejando o objetivo principal em cima das competências, né? Mas eu não posso esquecer de desenvolver esses outros 2 aspectos. E como que eu me organizo para colocar isso em prática? Então eu preciso lembrar que no início, quando o aluno, a turma está se formando, ou quando tem aluno chegando novo, ginasta novo na turma, por exemplo, eu preciso fortalecer o vínculo, para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta parte daquele ambiente, para que ele se sinta confortável de estar ali, para que ele saiba que se ele precisar de alguma coisa, vai ter alguém que possa estar ali para dando suporte para ele, para auxiliar, enfim, para ele conseguir relaxar, para conseguir executar o restante dos objetivos, né? E aí, em seguida, eu vou fortalecer a autonomia, para ele entender, agora eu já fui acolhido nesse ambiente, então eu tenho espaço também para interagir com ele de forma mais ativa. Então daí eu vou dar mais espaço para o desenvolvimento da autonomia durante os treinos. E por último, eu vou focar nas competências, né? Que daí eu não preciso focar tanto na autonomia e no vínculo, e aí eu consigo focar um pouco mais nas competências, né? Isso daí depois de um período já trabalhado essas outras 2 necessidades psicológicas básicas. É claro que isso não é algo linear, vou trabalhar só o vínculo, só a autonomia ou só a competência. A gente tem que estimular isso o tempo inteiro, mas é importante que durante o treino eu tenha claro qual dessas 3 necessidades psicológicas eu vou estar estimulando mais naquele dia, né? Um ambiente complexo de prática, que a gente chama, ele tem que estar sempre presente, esses estímulos, né, em todos os treinos, tem que estar presente, mas em algum momento eu tenho que focar em algum deles. Então é importante a gente ter claro quando que eu vou focar qual, né? Então eu vou circular entre os 3, é importante ter esse equilíbrio, mas quando tem um grupo novo ou algum ginasta entrando novo no grupo, a gente fortaleceu o vínculo, depois a autonomia e depois a competência, tá? É super importante que a gente tenha claro isso. Não só na hora que está executando a aula, mas no planejamento, porque daí as nossas atividades a gente consegue utilizar isso de uma forma muito mais efetiva no nosso treinamento e consegue ter muito mais sucesso e auxiliar aí os ginastas a terem muito mais motivação para a execução, para a prática efetiva, né, durante os treinos e para também construir esse comportamento de hábito de prática, de ginástica a longo prazo, para a gente conseguir desenvolver um trabalho de continuidade e ser uma experiência super positiva para aqueles que praticam com a gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de, quem não deixou ainda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.